Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Amém! Glória a Jesus. Deus. Livro de Provérbios, capítulo de número 26, versículo 1 e 2. Vamos ler a palavra do Senhor, depois nós fazemos as nossas considerações. Provérbios, capítulo 26, versículo 1. Como a neve no verão e como a chuva na colheita, assim a honra não convém ao tolo. Como o pássaro ao vaguear, como a andorinha ao voar, assim a maldição sem motivo não virá. Tome o vosso assento, por favor, meus irmãos. Deus. Louvando e glorificando o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Queria agradecer a Deus pela sua bondade e a sua misericórdia, que nos dá essa oportunidade de podermos estar aqui. Trago a paz do meu pastor e da minha igreja. Que Deus em Cristo continue abençoando. Glória a Deus. Paz para o nosso pastor, prazer em conhecer o pastor Reginaldo. Deus em Cristo nos abençoe. Abençoe a sua esposa, a sua casa e a igreja do Senhor. Reverendo Cláudio, muito obrigado pelo convite. Que Deus em Cristo continue abençoando. Amém. O tema, eu gostaria que vocês deixassem as vossas Bíblias abertas no livro de Gênesis, capítulo de número 3. Então vamos se basear nesse texto, naquilo que Deus colocou no nosso coração. Gênesis, capítulo de número 3. Deixa aberto sua Bíblia nesse versículo, nesse capítulo, para que nós possamos entendermos aquilo que Deus quer falar conosco esta noite. Aleluia. Hoje minha esposa não veio comigo porque ela não chegou, estava trabalhando. Mas na próxima vez, eu creio que nós estaremos aqui para ela poder louvar e glorificar o nome de Jesus. Glória a Deus. Quem acredita que Deus usa os anônimos? Eu creio, Jesus. Porque na verdade tem um grupo de pessoas que se acha selecionado. Tem um grupo de pessoas que se acham, porque tem nome, Meu Deus. porque tem vocação, Deus só usa eles. E na verdade, quando nós vamos para a palavra de Deus, que é gloriosa, errante e maravilhosa, nós vamos primeiro, entenda uma coisa, Ai, Deus. no capítulo 6 do livro de João, ou capítulo 6, isso mesmo, quando aquele menino, ele não tem nome, mas ele tem 5 pães e 2 peixinhos. Glória a Deus, Entenda, aleluia. no capítulo 11 do livro de João, aleluia, a primeira pessoa a procurar Jesus não é Marta e Maria, ela manda o mensageiro. E muitas pessoas estão preocupadas com o mensageiro, mas esquece o mensageiro. O mais importante aqui não é o mensageiro, é a mensagem que vai ser pregada. Vocês estão pensando, preocupado com o mensageiro, tem que ser, aleluia, um pregador tal, senão Deus não fala. Aí Deus essa noite me trouxe aqui para dizer o seguinte: hoje eu vou usar os anônimos. Percebe? No capítulo 11, o primeiro anônimo, ele não tem nome, mas ele tem mensagem. Aleluia, Deus. Quando Jesus chega perante a tumba, Jesus fala o seguinte: tirai a pedra. Aleluia. Tirai a pedra. Não tinha nome, mas foi lá e tirou a pedra. Quando Lázaro sai para fora, Jesus fala: tira agora, ele está atado, desata ele. Não tem nome, mas está desatando, está na obra, está trabalhando, está fazendo algo para Jesus. Mas o tema que eu vou falar é tema quebra de maldição. E existe cerca de 6 palavras no hebraico para descrever tipo de maldição e 4 no grego. Eu não vou entrar porque não vai dar tempo. O tempo nos permite, mas nós vamos falar algo no hebraico para nós entendermos.
E a primeira delas, a primeira palavra é a palavra acha. O que significa a palavra acha? E existe 35 vezes no Antigo Testamento. É sobre isso que eu quero falar. Que descreve uma maldição. Aleluia. Sabe qual a maior quebra de maldição? É a quebra de aliança com Deus. É a maior, aleluia, maldição que existe no ser humano, no homem, na mulher, na criança, ou melhor, na humanidade atual. É a quebra da aliança com Deus. Meu Jesus. E é sobre isso que eu vou falar. Mas entenda uma coisa, aleluia, o homem, aleluia, glória ao nome de Jesus, o homem ele peca, o homem, aleluia, ele erra, o homem ele mente, mas o Deus Todo-Poderoso, ele tem um plano de redenção para a humanidade. Meu Deus, é verdade, aleluia. Quando o homem cai, o homem se separa de Deus. E nesse capítulo 3 do livro de Gênesis, é um livro glorioso, é um capítulo glorioso, porque existem 3 palavras que eu preciso que você entenda esta noite. Existem 3 atos de Deus que precisamos entender nesse capítulo. Por quê? Entenda, a primeira coisa que o homem faz, o homem e a mulher, quando eles pecam, quando eles desobedecem a Deus, é um olhar para o outro e um querer se esconder do outro. É a primeira coisa. O homem olha para a mulher olha para o homem, e eles percebem que estão nus. Eles precisam se cobrir. E o que é que ele faz? Eles pegam uma folha de figueira. Mas esse Deus é glorioso, porque eles pegam uma folha de figueira para se cobrir. Depois ele escuta a voz de Deus no paraíso, no jardim do Éden. Deus chamando o homem, Deus chamando a mulher. Os dois estão escondidos. Por quê? Porque perderam, oh glória, quebraram a aliança com Deus, oh glória. Aí em Romanos vai dizer, porque todos pecaram e separados ou destituídos estão da glória de Deus. Ou melhor, o homem, aleluia, quebra a aliança com Deus, mas os planos de Deus, ou melhor, eu abro um parente para dizer para você nesta noite: Deus não te perdeu de vista, Deus não perdeu tua casa de vista, Deus não perdeu a humanidade de vista. Deus, que poder, meu E há Pai. 3 palavras Glória. que eu preciso, Deus, ou melhor, fiel, aleluia. quando o homem desobedece. Capítulo 3, versículo 15. Deus dá uma sentença para a serpente. Deus estabelece uma sentença para o homem. E Deus estabelece uma sentença para a mulher. Todos recebem uma sentença por causa de quebraram a aliança com Deus. E através dessa desobediência, o que vem acontecer no planeta Terra? Em Romanos capítulo 8, versículo 23, vai dizer que o Espírito geme. Versículo 26, a terra geme. Consequência do pecado. Consequência da desobediência do homem e da mulher. Mas aonde está o plano de Deus? Apocalipse capítulo 13, versículo de número 8. O cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Era Deus dizendo o seguinte: o diabo não me pegou de surpresa. O projeto da salvação, o projeto da redenção ainda está de pé. Ainda está de pé. Aleluia, Jesus. Ainda está de pé. Glórias a Jesus Santo. E através da desobediência, Fiel é o teu nome. o homem e a mulher tiveram consequências. Ou melhor, aquilo que era santo, o lugar onde eles estavam. Ou melhor, a santidade que existia no homem, agora se tornou profana.
Aquilo que era agradável entre o homem e a mulher se tornou desagradável, briga. Aquilo que era moral se tornou imoral entre um e outro. Consequência do pecado. Mas Deus está dizendo o seguinte: mas a minha palavra permanece de geração a geração. Glória a Deus, eu creio, Rei. E é tão glorioso, porque a palavra pecha no hebraico, quando o homem peca, quebra de aliança, é uma rebelião de um homem com Deus. A primeira palavra é a palavra pecha, que é uma rebelião de um homem com Deus. A segunda palavra é a palavra racha, que significa maldade. A palavra acha, culpa. Ou melhor, Deus estabeleceu parâmetro para o homem e para a mulher. Deus Santo. O homem agora está escondido. Mas e o projeto e o plano de Deus? Aí nós vemos 3 palavras. A primeira palavra, entenda, eu quero que você guarde isso. O homem, ele se cobriu com folhas. Folhas é temporário. Por quê? Porque eles vão ter que trocar. Eles vão ter que ficar trocando as folhas. Aleluia. Mas no capítulo de número 3, versículo de número 15, nós temos a primeira palavra. E a primeira palavra que Deus lança para socorrer, para trazer o homem, é a palavra redenção. Aleluia. A primeira palavra, a palavra redenção. Capítulo 3, versículo 15. A segunda palavra, capítulo 3, versículo 21, é a palavra graça. A terceira palavra, capítulo 3, versículo 21, a palavra sacrifício. São essas 3 palavras. A primeira, redenção. A segunda, sacrifício. A terceira, graça. Essas 3 palavras. Ou melhor, Romanos capítulo 8, versículo 20. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou. Capítulo 8, versículo 23. Capítulo 3, versículo 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Capítulo 8, versículo 22. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora, por causa da desobediência do homem. Eita, Jesus é forte. O homem não trouxe só a maldição para ele, mas para os animais, para a terra, para as futuras gerações. Consequência do pecado. Redenção quer dizer pada, gaal ou capa. Sacrifício, corba. Graça, favor, xerede, favor imerecido. Mas o que é glorioso é que os planos de Deus não mudaram. Mesmo o homem, aleluia, pecando. Só que interessante, que Deus criou um cenário, o Jardim do Éden. Deus coloca o homem e a mulher dentro desse cenário. E Deus expulsa o homem e a mulher desse cenário. É o próprio Deus que vai expulsar Adão e Eva. E quando Deus expulsa Adão e Eva, Deus coloca um querubim na entrada do jardim. E quando Deus coloca dois querubins e uma espada. Meu Deus. Aí eu faço uma pergunta. Deus não poderia colocar uma cruz na entrada do jardim do Éden? Por que Deus coloca uma espada? Meu Deus. Deus está dizendo o seguinte: espada é retidão. Glória a Deus. Eita, Jesus. Espada é retidão. Para o homem voltar, aleluia, tem que passar pela espada, mas tem que chegar até a cruz. Tem
retidão para poder chegar até a cruz. E que homem é esse que vai, aleluia, chegar até a cruz? Aí João Batista vai dizer: eu vejo ele é o Cordeiro de Deus que tira todo o pecado do mundo. Ele é o Cordeiro de Deus que tira todo o pecado do mundo. Obrigado, Jesus. Glória a Deus. É verdade. Glória a Jesus. Eita, meu Deus. Segundo o dicionário, a palavra redenção significa resgate do gênero humano, resgate por Jesus Cristo. Na Bíblia Sagrada, a redenção significa a salvação da humanidade através do sacrifício genuíno de Cristo Jesus. Glória a Jesus. A redenção no Antigo Testamento, Meu Deus. perceba-se uma coisa gloriosa. Quando o homem pega a folha para se cobrir, ele está apontando para o Antigo Testamento. Ele está dizendo o seguinte: é o homem dizendo, não Deus. Toda vez que ele peca, ele mata um animal, e o que ele faz? Com o sangue de animal, ele cobre os seus pecados. O homem está cobrindo os seus pecados. Por quê? Porque o homem não pode, aleluia, perdoar. O homem não pode, aleluia, a redenção não vem através do homem. Aí no capítulo 3, versículo 21, quando Deus mata um animal, pega, aleluia, o couro do animal e cobre o homem, ele está dizendo o seguinte: ó glória, o que vocês fizeram era temporário, mas através do sangue do Cordeiro, aleluia, vai ser permanente, vai ter perdão, vai ter redenção, através do sacrifício de Jesus Cristo. Meu Deus. Aleluia. Glória a Jesus. A palavra pada no hebraico quer dizer substituição. Glória a Substituição. A palavra gaal quer dizer libertação, ou direito de propriedade, reivindicação. Fiel é o teu nome. Quando Jesus, oh glória, quando Jesus está no Calvário, quando Jesus abre seus braços e fala: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, ele está dizendo o seguinte: eu reivindico a igreja do Guarujá. A igreja do Guarujá pertence a mim. Não há maldição, não há pecado, não há inferno, não há morte. Por quê? Porque através do meu sangue foi resgatado. Redenção. Que poder, Deus de glória. Eita, Jesus. Fala, Deus. Redenção. Glória a Deus. Meu Deus. Redenção. O sacrifício. Graças a Jesus. Aí eu vejo o sacrifício de Jesus no Antigo Testamento, capítulo 22 do livro do Gênesis. Aleluia. Abraão e Isaac estão subindo para o Monte Moriá. Aleluia. Os dois estão caminhando. Isaac olha para o seu pai e fala: Pai, eu estou vendo o cutelo, eu estou vendo o fogo, eu estou vendo a lenha, mas aonde está o animal? Aí ele olha para o céu e fala: Filho, o cordeiro Deus proverá para si o cordeiro. Capítulo 8, versículo 56 do livro de João. Jesus vai dizer o seguinte: Abraão viu a minha face e se regozijou. Sabe o que Jesus estava dizendo? Estava dizendo o seguinte: que lá no Monte Moriá, quando Abraão pegou o cutelo, quando Abraão colocou seu filho, aleluia, Isaac, deitado no altar, quando ele ia sacrificar, o céu se abriu e o anjo fala: não toca, não toca. Ele estava dizendo o seguinte: aleluia, glória a Deus, eis aí, o cordeiro está aí, o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Sacrifício. Glória a Deus. Aleluia. Deus. Meu Sacrifício. Jesus. Glória a Jesus. Glória. E é tão maravilhoso que nós vamos voltar para o Antigo Testamento, Isaías capítulo 53, versículo de número 7. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como uma ovelha muda perante os seus tosquiadores, assim ele não abriu a sua boca. Oh glória! Aleluia! Mas nesta noite, igreja, você pode abrir a boca e dizer: o cordeiro está aqui, o cordeiro está vivo, o cordeiro está vivo, o cordeiro ressuscitou.
Sacrifício é colba. Colba quer dizer aproximar-se. Aproximar-se. Se aproximar. Glória a Então entenda uma coisa. O homem se afastou de Deus através do pecado. Veio a maldição sobre o homem. Mas para me aproximar de Deus agora, ter intimidade com Deus, voltar para a casa do Pai, aleluia, sentir a graça do Pai, Aleluia. ser reconhecido pelo Pai, oh glória, ter o anel do Pai, oh glória, ter a roupa do Pai, oh glória, ter a sandália do Pai, oh glória, é pelo sangue do Cordeiro, é pelo sangue do Cordeiro, é pelo sangue do Cordeiro. Glória. É verdade. Aleluia. Aleluia. Eu não entendo as pregações de hoje. Eita, Jesus. Fala, Jesus. Eu queria entender certas Glória. mentes de certos pregadores Meu Jesus. que quando vem para a igreja, primeiro ele passa no chaveiro, pega um monte de chaves, chave de carro, chave de casa, chave de prédio, chave de tudo, fica prometendo coisas que não, aleluia, que Deus está interessado em te abençoar, mas Deus está interessado mais em que eu e você volte à presença dele, que nós voltemos intimidade com ele, que nós sejamos cheios do Espírito Santo. Sabe por quê? Porque nós somos o sol da terra, nós somos a luz do mundo, nós representamos o reino de Deus. Você é cidadão de Deus, você tem a presença de Deus, você tem o Espírito de Deus. Então entenda uma coisa, entra no teu quarto porque Deus quer te usar. Glória. Deus, aleluia, Pai. Eu não entendo só das mentes dos pregadores. Aleluia, Jesus. Meu Deus. Glória a Deus. Também eu não entendo um certo tipo de música que nós estamos cantando na igreja. É verdade, Jesus. São músicas que colocam o homem no centro e tira Deus. Tem música que a gente vai cantar que Deus está lá fora e o homem está sentado. Meu Deus. E nós achamos bonito, sabe por quê? Porque a mídia coloca na nossa mente. Nós somos guiados, paramos. Vamos deixar de ser guiados pela mídia. O melhor louvor, o melhor cantor, o melhor pregador. Não. Nós estamos aqui porque o melhor de Deus é a salvação em Cristo Jesus. O melhor de Deus é a intimidade em Cristo Jesus. O melhor de Deus é a comunhão com meu irmão. O melhor de Deus é abraçar o meu irmão. O melhor de Deus é caminhar junto com o meu irmão. O melhor de Deus é dizer aleluia, aleluia. Aleluia. As portas do inferno não prevalecerão contra a casa do meu irmão. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Aleluia, Jesus. Eu creio, Deus. Louvado seja Deus. Então a primeira palavra é a palavra redenção. A segunda palavra é a palavra sacrifício. A terceira palavra é a palavra graça. E graça quer dizer recebe. Que quer dizer, carrega o significado de amor constante, misericórdia, fidelidade. Ou melhor, favor imerecido. Aquilo que nós não merecíamos. Já pensou? No jardim do Éden, o homem peca, o homem se esconde, o homem mente, o homem faz roupa para ele. Aí Deus olha para ele e faz o seguinte: Deus mata o animal, Deus leva a roupa para ele. Deus estava dizendo o seguinte: é um favor imerecido. Você pecou, você errou, mas a minha graça. Sabe Paulo dizendo o seguinte: a minha graça te basta. A minha graça te basta. Aleluia, Deus. Então essas três palavras: redenção, sacrifício Glória. e graça. Só que Deus, Ele expulsou o homem do jardim do Éden. O cenário que Deus montou, Deus agora tira o homem. Por que Deus tira o homem do jardim do Éden? Meu Deus, é forte, Jesus. Interessante. O que tinha dentro do jardim do Éden tão importante para Deus tirar o homem? Tinha algo, irmão, tão importante no jardim do Éden que o livro
de Apocalipse vai dizer: as folhas, a árvore da Vida. Aleluia. Olha só, como Deus é glorioso. Dentro do jardim do Éden, dentro daquele cenário, tinha a árvore da vida. Então Deus falou o seguinte: Deus, aleluia, posso conjecturar o coração de Deus partindo. Meu Deus. Deus olhando para o homem dizendo o seguinte: vai. Sabe por quê? Porque Deus, se um homem comesse da árvore, o homem seria eterno. E se o homem é eterno, ele pecaria na eternidade. E na eternidade não tem perdão. Eita, Jesus. Satanás não teve perdão, sabe por quê? Porque ele pecou na eternidade. Meu Jesus. Eita. Então Deus, para não perder o homem, falou: é melhor vocês sair, mas lá na cruz eu pego vocês. É melhor expulsar vocês, mas lá na frente tem uma cruz esperando vocês. É melhor eu expulsar vocês, lá na frente tem um cordeiro esperando vocês. Agora, é melhor eu expulsar vocês, lá na frente tem Jesus de Nazaré esperando vocês. Meu Deus, que coisa rica. Glória! Glória! Oh, glória! É a misericórdia de Deus! É a misericórdia de Deus! Você está aqui nessa noite não porque você merece, mas a misericórdia de Deus! Você está aqui nessa noite não porque você é diferente, mas a misericórdia de Deus! Você está aqui nesta noite, sabe por quê? Porque o Cordeiro morreu, mas ressuscitou! Fiel é o seu nome, Jesus. Aleluia. Coisa linda. Só que, Aleluia, Jesus. para nós terminarmos essa primeira parte, Deus, que Glória a maravilha, Deus. aleluia. vamos terminar a primeira parte, depois a gente fala da segunda parte outro dia. Glória a Deus, teu nome. Só que essas três palavras, Deus expulsa o homem. Meu Deus. E como é que está o coração do Pai? Você percebe como é que está o coração de Deus? Criou o homem, preparou o melhor lugar do homem, mas para preservar o homem expulsou do seu habitat natural. Agora o homem está, capítulo 4 do livro do Gênesis. Adão conhece Eva, nasce Caim, depois nasce Abel. Aí tem uma palavra gloriosa aqui, no capítulo 4 tem duas palavras. É a palavra abade e a palavra avadar, ou avodar. A palavra abade quer dizer aquele que se prostra, adoração. E a palavra avadar quer dizer trabalho. Então, adorar, no Antigo Testamento, você sabia que adorar era trabalhar para o Senhor? Quando os sumos sacerdotes, os sacerdotes e os levitas, ele ia para o tabernáculo, ele ia adorar, ele ia prestar serviço ao Senhor. Diferente, perdão, não estou falando mal de ninguém. Diferente dos levitas de hoje. Os levitas não adoram, os levitas chegam. Por quê? Porque os levitas, quando vinham adorar no templo, eles cuidavam do templo, eles zelavam do templo, eles limpavam o templo, eles trabalhavam no templo. Mas os levitas de hoje não. Os levitas de hoje só vêm cantar e ir embora. Não querem trabalhar. Quando o pastor fala: olha, estou precisando de você para limpar o banheiro, misericórdia, eu sou levita. Quando o pastor fala: olha, faz favor, vai tirar o irmão não veio tirar a oferta, vai lá. É uma briga, sabe por quê? Porque estamos confundindo as coisas. Pegamos um nome bonito e não sabemos o significado. O nome bonito não quer dizer nada, o importante é o significado. Aí Deus nesta noite me trouxe aqui para dizer o seguinte: você não pode ter nome bonito, mas você é adorador. Você pode não ter uma roupa boa, mas você é adorador. Talvez você possa falar o seguinte: eu estou com um sapato faz 3 meses, mas Deus está dizendo: mas tem um coração puro, tem um coração quebrantado. Eu lembro, quando eu vim para São Paulo, eu tinha 18 anos. Eu só tinha um sapato para trabalhar, andar e ir para a igreja. Oh, Jesus. O que eu fazia? Eu pegava um papelão, colocava dentro do sapato, ia trabalhar. Quando eu voltava, tirava o papelão e colocava outro papelão para ir para a igreja, para não dar mau cheiro.
Mas ele ia glorificando a Deus, exaltando a Deus, louvando a Deus, aleluia, ia adorando, o coração pulando, aleluia, de alegria, porque ele ia para a casa de Deus adorar o Senhor. Então a palavra aqui é avodar. Avodar quer dizer trabalho. Glória a Deus. Aí no capítulo 4, sabe qual é o primeiro que veio adorar o Senhor? Abel. Eita Deus, tremendo Deus. Abel foi o primeiro a adorar a Deus no capítulo 4, depois do jardim do Éden. E o segundo, o nome dele é Enos. E Enos no hebraico quer dizer tirar da terra. Meu Deus. Olha só como Deus é glorioso. Aleluia. Deus fez Adão de onde? Do pó da terra. Aí Deus agora olha e fala, é Enos. Do pó da terra, tirado da terra. Enos agora ele começa a invocar o nome do Senhor. E é tão gloriosa a história de Enos. Mas a história de Enos não tem, porque são só um versículo, 3 versículos que citam o nome dele. Mas a gente tem uma infinidade da história dele, porque de Enos veio Enoque, de Enos veio Noé, de Enos veio Metusalém, de Enos veio homens que ficaram na presença de Deus. Então a primeira palavra fora do jardim do Éden é adoração. E a segunda palavra? A segunda palavra é uma palavra, se eu for levar para o grego, é ágios. Ágios quer dizer integridade. Integridade. Sabe por que o que está acontecendo na igreja, em muitos lugares hoje? As pessoas estão procurando mais pessoas que tenham dom do que tenham vocação, estão esquecendo da integridade dos homens. Verdade, Jesus. É bem assim, Senhor. Estão simplesmente colocando homens na frente da obra. Não tem caráter, não tem integridade, não tem compromisso com a palavra, não tem compromisso com a igreja, ou melhor, não tem compromisso com a família. Aí eu abro uma parênteses para dizer o seguinte: a primeira coisa é Deus, a segunda coisa é a família, a terceira é o trabalho e a quarta é a igreja. Muitos estão confundindo isso. Primeiro, Deus. Segundo, família. Terceiro, trabalho. E quarto, igreja. As pessoas estão pulando, estão colocando Deus em primeiro e igreja em segundo. Depois estão perdendo famílias, perdendo emprego, porque tudo é estabelecido por Deus. Eita coisa. Tudo é estabelecido por Deus. Deus não quer tomar o lugar de ninguém. Por quê? Porque Ele sabe que o primeiro lugar tem que ser Ele. O primeiro lugar tem que ser Ele. Por isso que Deus, quando Deus leva Abraão, Deus não queria Isaac. Deus queria saber se ele era o primeiro lugar no coração de Abraão. E nesta noite Deus está olhando para você e dizendo: será que eu sou o primeiro no teu coração? Será que eu sou o primeiro na tua casa? Aleluia, Jesus. Meu Deus. Oh, Jesus. Só que General de guerra. adoração. Aleluia. Mas o homem não voltou para Deus. O mundo virou um caos através da quebra da aliança. O irmão falou até 11 horas, foi, irmão? Aleluia. Deus abençoe, Senhor. Oh Deus fiel. O que acontece? Aí Deus levanta no capítulo de número 12 de Gênesis um homem com 75 anos. Seu nome? Abrão. Sai do meio da tua terra e da tua parentela. Eita. De Abraão vai nascer Isaac. De Isaac vai nascer Jacó. De Jacó vai nascer as 12 tribos. Das 12 tribos, Deus escolhe uma tribo, a tribo de Levi. E escolhe um homem por nome Moisés. Eita. Moisés está tirando o povo do Egito. Moisés está... Mas só que interessante, eu quero que você entenda isso. Deus, quando escolhe Moisés, Ele não escolhe Moisés para levar o povo para Canaã, para tirar do Egito. A promessa era essa: você vai guiar o povo no
tirar do Egito, não era entrar em Canaã. O projeto de Deus era esse. Moisés não ia entrar em Canaã. Ele ia guiar o povo. Aleluia. Mas Deus quer intimidade com o povo. É. Aí capítulo 25, Deus manda Moisés fazer o tabernáculo. O tabernáculo é a igreja no deserto. Aleluia, é verdade. Uma igreja. Misericórdia. Se eu colocasse as igrejas de hoje como tabernáculo, todo mundo só queria entrar nas igrejas de hoje e não no tabernáculo. Coitado de Deus. Como ficaria nosso Deus? Jesus é forte. Meu Deus, da Já glória. pensou? As igrejas de hoje com tabernáculo, todo mundo queria ir para as igrejas de hoje. Jesus. As cadeiras, o ar-condicionado, água Eita, da água glória. natural, Eita Deus. telão, microfone de primeiro mundo. E no tabernáculo, olha só no tabernáculo, eu posso descer um pouquinho mais para aqui? Olha só no tabernáculo. No tabernáculo tinha 3 compartimentos. Primeiro compartimento, só que tinha uma porta. E a porta tinha várias cores. Só tinha uma porta, só tinha uma entrada. Ali representava já Jesus. Jesus dizendo, eu sou a porta. Ei, Glória a Deus. Só que no primeiro, no átrio, era onde os levitas recebiam todos os animais. Por exemplo, o irmão Cláudio, o pastor Permítero Cláudio, ele ia levando o seu animal para o sacrifício. Aí Cláudio chegava, entregava ao levita. O levita ia cuidar do animal, ia ver se o animal passava na especificação, se ele estava preparado para oferecer. Se tivesse, Cláudio pegava, ia cortar os animais, picotar. Agora imagine aquela multidão do povo de Israel entrando no átrio com os animais sendo picotados, naquele calorzão. Meu Deus. Qual era o cheiro? Meu Deus. Era agradável? Não era agradável. Cheiro de sangue, cheiro de morte. E naquele calor escaldante. Mas Deus é tão glorioso. Por que Deus é tão glorioso? Que no segundo compartimento, onde tinha o candelabro, onde tinha a mesa dos pães da presença, Meu Deus. e aonde tinha o altar de incenso. Jesus. Coisa. Sabe por que Deus é tão glorioso? Porque o sacerdote, ele entrava, aí ele chegava no altar de incenso, aí ele preparava o incenso. Aí aquele incenso entrava na presença de Deus onde estava a arca, e aquele incenso, aleluia, tomava conta de todo lugar. Não tinha cheiro de sangue, não tinha cheiro de pecado, não tinha cheiro de morte. Sabe o que eu quero dizer para você hoje, através da palavra de Deus? Quando você está orando, quando você está chorando, as suas lágrimas vão como incenso suave até as narinas de Deus. Aí Deus está dizendo o seguinte: eu recebi um cheiro suave, eu vou mandar a resposta para você. Eu vou mandar a resposta para você. Tem resposta de Deus hoje para a igreja. Tem resposta, tem quebra de maldição. Tem quebra de maldição hoje. Porque Deus está na casa. Pai da glória. Deus de poder, Deus de glória. Só que existe o tabernáculo. Existe o tabernáculo. Para me finalizar agora, o que o homem criou entre ele e Deus foi o pecado. O homem colocou, quando o homem se afasta dele, o pecado separou o homem de Deus, correto? O homem colocou uma parede entre ele e Deus, sim ou não? O homem colocou um abismo, não é isso? Entre ele e Deus. Quanto mais ele peca, um buraco, um abismo chama outro abismo, ele se separa de Deus. Aí sabe o que Deus fez? Aí Deus no tabernáculo falou o seguinte: Moisés, faz o seguinte, tem o primeiro compartimento, o segundo compartimento, o terceiro é o altar da aliança. Então faz o seguinte, coloca, sabe o quê? Um véu. Eita, Jesus. Coloca um véu. Eles colocaram uma barreira, eu vou colocar um véu. Toda vez que ele chegar, eles vão ficar curiosos, mas não vai poder entrar. É um véu. E esse véu tem quatro cores. Primeiro, carmesim,
azul, branco e roxo. Meu Deus. Cada um tem uma cor diferente de significado. Carmesim, sangue. Roxo, reino. Meu Deus. Branco, pureza. E azul, cidadão do céu. Glória a Deus. Eles olhavam para a cor, mas não podia entrar. Ele sabia que a presença de Deus estava ali. Ele sabia que a arca da aliança está ali. Mas ele não poderia entrar. Por quê? Porque nenhum ser mortal poderia, ou melhor, o cordeiro não estava morto. O cordeiro não tinha morrido ainda. Só o cordeiro que ia entrar no lugar santo. Só o cordeiro que ia rasgar o véu. Só o cordeiro que ia levar, aleluia, o teu nome até a presença de Deus. Aí surge Jesus. Deus, coisa linda. Surge Jesus. Jesus pregando. Jesus realizando milagre. Aí lá no capítulo 26, Jesus se apresenta a Pilatos. Capítulo 27 de Mateus, Jesus está na cruz. Meu Deus. Aí quando Jesus fala, para cumprir o Salmo 22, Deus meu, por que me desamparaste? Cumpre o Salmo 22. Aí Jesus fala, meu Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E se cumpre o Salmo 18. Por que se cumpre o Salmo 18? O Salmo 18 vai dizer o seguinte, que Deus, quando Jesus morreu, Deus chamou um querubim. Aí Deus montou no querubim e deu uma volta na terra. Quando Deus está em cima do querubim, quando Deus passa perante o sol, o que acontece? O sol escurece. Quando Deus passa na terra, o que acontece? A terra treme. Aí os homens olham o centurião e falam, verdadeiramente, esse aí é o Filho de Deus. Verdadeiramente, aleluia, esse aí é o Filho de Deus. Aí naquele dia, naquele momento, sabe o que acontece? O véu do templo se rasga de alto a baixo. O cordeiro entra no véu. O cordeiro oferece o seu sangue a Deus. Aí Deus fala, toda a maldição foi quebrada. Todo pecado foi quebrado. Por quê? Porque o sangue teve sacrifício. O sacrifício do cordeiro. Aleluia! Segundo, Glória a Deus. Flávio José, ele vai dizer o seguinte, olha só que coisa interessante. Se nós colocássemos aquele véu no chão e colocássemos um cavalo à direita e um cavalo à esquerda e um cavalo começasse a puxar aquele véu, não conseguiria romper, de tão forte que era. O cavalo puxava para um, puxava e não rasgava. Sabe por quê? Porque quem ia rasgar o véu era o sangue imaculado do Cordeiro de Deus. Isaías vai dizer o seguinte, ó glória, sabe o que Isaías vai dizer? Isaías vai dizer o seguinte, ó glória, e o seu nome é Emanuel, o Deus conosco, ó glória. Isaías vai dizer, o seu nome é maravilhoso, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Se então você é Pai, recebe a paz de Deus, recebe a paz de Deus, receba a paz de Deus, igreja. Glória! Aleluia! Graças a Jesus. Louvado seja o Cordeiro de Deus. Graças a Deus por esta palavra que falou forte ao meu e ao